Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizesses em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos ouvintes da Palavra de Deus, Jesus nos dá um exemplo de humildade, de sabedoria, e Jesus se compromete com a Palavra de Deus. Quando ele entra na sinagoga, como de costume, no dia de sábado, ele toma o livro e lê a profecia de Isaías. O Senhor está sobre mim, me ungiu, me enviou para libertar os pobres, os doentes, os que estão na prisão, proclamar um ano da graça do Senhor. Quando ele termina de ler, ele diz assim: Hoje se cumpriu a passagem da Escritura que ouvistes, porque Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é a realização da profecia do profeta Isaías, como o anúncio de todo o Antigo Testamento. Enquanto Jesus estava ali
proclamando a palavra, o texto sagrado diz que todos tinham os olhos fixos nele. Nós cristãos devemos ter sempre os olhos fixos em Jesus Cristo. Devemos ter sempre ouvidos voltados para a sua palavra e um coração grandioso, capaz de amar, fazer o bem e acolher a todos. Mas eles estavam admirados e ao mesmo tempo não acreditaram em Jesus, porque sabia da sua origem simples, que era filho de José, o carpinteiro. Não reconheceram que Jesus é o enviado de Deus Pai, é o Filho de Deus vivo. E ali então Jesus disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria. Ele fez ali alguma comparação da viúva de Sarepta e também do sírio Naamã, o sírio que foi curado, e o Elias que foi a viúva numa ocasião de fome. Quer dizer, os estrangeiros acolheram a graça de Deus e aqueles que eram destinados à salvação fecharam-se à graça de Deus. Eles perceberam que Jesus estava denunciando o fechamento, a dureza de coração, por isso eles expulsaram Jesus da cidade, levaram para um alto monte a fim de jogá-lo no precipício. Termina o evangelho assim: Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Não podemos parar nas injúrias, não podemos parar nas dificuldades. Quando reconhecemos que Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Devemos também passar no meio de todos e continuarmos o nosso caminho na serenidade, na paz e no amor. Se desviarmos o nosso foco com as críticas, com as fofocas, com as propostas do mundo, nós nos perdemos o norte, perdemos o caminho. E para nós, Jesus Cristo é caminho, verdade e vida. Rezemos. Deus do universo, fonte de todo o bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queremos caminhar com retidão na tua luz, Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão